Olá pessoal, estamos aqui em um episódio podcast, no Conexão Diálogo, mas é um episódio especial do patrocinador oficial aqui do podcast, que é o IC Telecom. E aqui também quero mandar um abraço do Dr. Paulo, que está no Congresso Internacional em São Paulo, TDI, onde o mesmo está palestrando. E seguimos daqui com notícias sobre o mercado de telecomunicações. E se você quer saber mais detalhes sobre telecom, tecnologia e inovação, fique conosco após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Pessoal, estamos de volta aqui com um episódio totalmente especial. Hoje estou recebendo aqui o time comercial da Wiki Telecom. E vou dizer um negócio, viu? Melhor time comercial que eu já trabalhei e vocês vão conhecer hoje. Então, estou aqui hoje com Rafael Teles, está aqui do meu lado. Obrigado pela presença. Estou aqui com Leonardo Soares. Obrigado pela presença. E aqui Jardel Brandão, Obrigado pelo convite. o cara. Depois vocês vão entender. Gente, é o seguinte, e para a gente começar esse bate-papo, o que eu quero ouvir de vocês, e aí quem quiser falar, eu vou deixar aberto para depois a gente falar individualmente com cada um. Mas, como é que vocês estão enxergando o mercado de telecom no sentido de provedores, né? Que é a Wiki Telecom tem no seu DNA isso, atender provedor de internet. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, né? Tem gente que está há mais de 5 anos na empresa aqui, então pôde acompanhar todo o cenário da Wiki. Então, vamos lá. Quem pode falar alguma coisa aqui de como era o cenário, a Wiki Telecom, como é que está o cenário hoje que vocês estão encontrando aí nos 4 estados que a gente está atendendo? Eu posso começar. Eu entrei na Wiki Telecom em 2018, final de 2018, né? De lá para cá, o que a gente percebeu foi um avanço tecnológico, não só da operadora Wiki Telecom, como do mercado em si, né? E a Wiki sempre esteve preparada, continuou sempre investindo, né? A gente hoje consegue atender bem 4 estados e a tendência é ampliar a rede. Esses 4 estados, a gente tem rede hoje saindo de Fortaleza, Ceará, e chegando até em Belém, Pará, né, passando pelo Maranhão, onde a gente tem uma estrutura mais ampla, né, o que é maranhense, e passando também por Piauí. Nesse período, que eu tenho observado do mercado, da questão do link dedicado, dos serviços que a gente presta tanto para ISP como para governo, B2B, B2C, é que a cada momento que passa, demanda-se mais tecnologia, mais investimentos em produtos tecnológicos no sentido de proteção. Hoje o que se fala muito no mercado é questão de proteger o link, questão de mitigação, e a gente tem investido muito nisso, tem lançado alguns produtos, e eu acho que hoje isso vai passar a ser um foco, né? Vai ser algo que tem que agregar a questão do serviço de internet. Hoje a gente não pode mais pensar em vender unicamente internet. A Wiki Telecom está voltada para aquele foco de passar a vender tecnologia. E eu acredito que esse é o momento, esse é o foco da gente daqui para frente, e a gente vem sempre ter esses diálogos, conversando sobre isso, sobre investimentos. E um pouquinho mais disso, a gente pode passar aí para o Jardel, para o Rafael Teles, que também estão há muito tempo no mercado aqui na Wiki, e Já são do mercado há muito tempo, né? isso. E aí, Jardel, como é que você está enxergando o mercado de SP aí, nesses estradão aí que a gente acompanhou? Eu já estou no mercado de telecom vai fazer 20 anos, né? Tenho 15 anos de TIM, né? Da TIM vim para a Wix, já estou aqui há 6, 7 anos, desde 2020. E o que eu venho observado com relação à própria operadora é que teve um avanço tecnológico muito, muito grande, tá? A gente hoje tem avançado bastante em tecnologia, conectividade, tá? A gente tem transporte hoje, tem conexão hoje com os maiores PTTs,
né? E busca sempre inovar cada dia mais para levar mais conectividade, mais segurança para os nossos clientes. E falando de rotas de expansão, né, que nem o Leonardo falou, tá? A gente atende hoje 4 estados, né, que é o Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, tá? A gente vem crescendo bastante com rede própria, tá? Buscando parcerias para deixar a rede ainda mais protegida e buscando ainda mais soluções para levar para os clientes para que possamos ainda entregar melhor o serviço que nós comercializamos. Show de bola. Rafael, e aí? Você tá, ó, Rafael fica em São Paulo, é o primo rico. Nós estamos aqui no Maranhão, mas brincadeira à parte, Rafael fica em São Paulo, então tem bastante cliente de Rafael aqui da Wiki, que é do interior do Maranhão. E aí, Rafael, é o seguinte, mesmo estando de longe, né, e você está aqui conosco, vai passar aqui quase um mês, o que que você enxergou do mercado? Mudou alguma coisa na tua concepção, na forma de atender o cliente? Anderson, tô na Wiki, indo para 7 anos já. A gente iniciou ali na 2020 também, próximo do Jardel. Então, a gente pegou aquele início pouco antes da pandemia, então estava naquele auge de venda, de crescimento, investimento. Muito provedor contratando, né? Então, a gente teve um impacto, e foi global, né? A pandemia veio, foi um impacto global. Só que telecomunicações não parou de investir. Cresceu, né? O IKE investiu pesado durante esse período e meus companheiros estão aqui que não me deixam mentir, foi venda atrás de venda, investimento atrás de investimento. Antes, clientes que tinham 10 gigas estavam subindo para 20, 30, 50 e são parceiros até hoje. Eu acredito que o momento atual, além da tecnologia, como a gente já falou, é o pessoal. É a gente trazer o cliente para perto, como a gente fez no evento ontem, Sinergia. A gente trouxe o cliente para perto, trouxe o nosso parceiro para perto, porque, como a gente comenta aqui no final de cada dia, no final do dia está todo mundo ali do mesmo lado do balcão. Então, trazer o parceiro para perto, porque o parceiro crescendo, a gente vai crescer, a gente vai trazer mais tecnologia e mais produto para todo mundo trabalhar e melhorar a tecnologia do Maranhão. Nosso foco, nossa sede é no Maranhão. Na época que eu entrei, a gente só tinha Piauí, Ceará e Ceará. Maranhão. Hoje a gente é a maior operadora Norte e Nordeste, incluindo o Pará. Top, top. Ó, é o seguinte, nós tivemos algumas mudanças que eu considero como mudança, né? Nós atendemos provedores e nós somos corresponsáveis, talvez, pelo acesso na ponta, que ele contrata de uma operadora para que ele possa vender na ponta para o usuário na banda larga, né? Então, antigamente, o perfil de acesso e consumo era um. Hoje já é outro completamente diferente. Então, você pode prestar atenção no seguinte: antigamente, você ia em uma residência, ele tinha uma TV e tinha um celular ou dois celulares. Esse era o perfil. Hoje está tudo conectado. Hoje é tudo conectado. Rede mesh. Rede mesh, o cara tem Alexa, ele tem aqueles equipamentos que fazem as automações, ele consegue conectar tudo. Então, o cara tem, né, a casa tem duas, três televisões smart que são conectadas na internet, Só que a casa inteligente, a né? casa É. inteligente. Então, o perfil de consumo mudou. E os provedores que atendem esses clientes teriam que ter mudado. Até porque está mais exigente, né? O É exigente, cliente lógico. final está mais exigente. Nós acabamos de falar, seu filho de 6 anos, né? Isso. É fera em tecnologia, 7 anos. 7 anos, em usar celular. Isso é o perfil de consumo mudou completamente. E aí, Só um adendo. Ele estava ensinando a nossa equipe de marketing a fazer as edições. aí, rapaz, 7 anos de idade. Pois é. Então você vê que os provedores têm que pegar e ter um olhar mais voltado para a tecnologia, mas acima de tudo, para o que o cliente precisa. E é o que a Wiki vem fazendo. Então, qual foi a percepção que a Wiki teve de mudança? Você bem colocou. Lá em 2020, antes da pandemia, aí veio a pandemia, investimento total, porque o provedor não parou. Aliás,
todo mundo foi para o digital, todo mundo foi para a videoconferência, isso foi o que aconteceu. Considerado um serviço essencial, né? Serviço essencial, foi considerado. E aí isso só cresceu. E com esse crescimento, os provedores não se programaram para esse crescimento. Então, a Wiki, pensando nisso, começou a criar algumas soluções. E para a gente chegar onde a gente está hoje, você bem mencionou o evento de ontem, Sinergia, que a gente vai falar já já, mostra exatamente isso. Nós, como operadora, nós, como uma carrier, que a gente chama, temos que ofertar isso para o cliente, mostrar para ele que existe muito mais coisas do que somente o link de internet que ele entrega para aquele cliente dele. E aí, vamos lá. Hoje, como é que está preço? Vamos falar sobre preço aqui. E é o seguinte, não vamos entregar não o ouro aí do povo que está fazendo aí algumas bagunças no mercado. Mas é o seguinte, ó, departamento comercial. Quanto a gente, para mim, é tranquilo falar sobre isso. Inclusive, se a gente pudesse fazer um preço bem agressivo dentro dos parâmetros que a gente consegue atender. Mas, infelizmente, o mercado não é assim. Então, tem muita gente que não sabe fazer conta. Então, hoje, por exemplo, a gente chega lá para poder vender no Pará, aqui mesmo em São Luís, vai vender no Ceará, vai vender no Piauí. Cada região tem a sua tipicidade, cada região tem o seu valor que é tabelado ali. Aí é o seguinte, quem é que quer falar primeiro aí, ó, pode levantar a mão e já fala de preço. Como é que tá os preços aqui? Não vamos falar de valores, mas como é que tá o preço aí? Vocês estão enxergando que tem gente fazendo besteira no mercado? Como é que tá isso? Eu parto do seguinte, Anderson. É, preço, antes de qualquer coisa, tem que ser calculado. Não é a gente chegar como você falou, rasgar preço. Então, ir na concorrência e tentar competir preço. Como a gente mencionou agora há pouco, desde 2020 a gente investe em qualidade e tecnologia. Mais uma vez, mencionando o evento de ontem, você vai conseguir apresentar melhor. A gente conseguiu trazer coisas novas e tudo isso demanda investimento. A empresa tem que ser autossustentável, ela não pode dar prejuízo. Então, no fim das contas, a gente tem que fazer um cálculo, proporcionar para o cliente um preço atrativo, que ele possa também crescer junto e vender para o cliente final dele, só que ao mesmo tempo algo que sustente a empresa, sustente o investimento, porque a gente precisa continuar trazendo mais coisas novas. Não é porque a gente trouxe essa novidade agora, esse investimento, que a gente vai parar. Entendo que esse é foi o primeiro evento do Sinergia e de muitos. Eu É porque imagino que o. a cada pelo menos 6 meses a gente faça um. Não, nós vamos fazer antes, nós vamos fazer antes. Mas assim, o preço é exatamente isso. Tem que estar relacionado a toda uma programação que A a gente tem que fazer. qualidade do serviço, A né? qualidade. Então é o seguinte, a gente pega e faz todo um aparato para poder atender. Se o provedor de internet já tem todo um aparato para poder atender o cliente final, toda a responsabilidade, o compromisso e tudo mais, imagina a gente, como operadora, nós temos que ser 3 vezes melhor em todos os serviços que a gente vai fazer, porque a Wiki hoje tem quantos clientes, quantos mil clientes indiretos? Essa é a nossa preocupação quando a gente vai formar preço. A gente compra de alguém, a gente compra serviços também. Então, se a gente compra bem, a gente vende bem. E assim, a Wiki realmente não vai entrar numa guerra de preço. É claro que negociação de fechamento de negócio para negócio, cliente para cliente, sempre vai haver. Mas a gente não vai querer se misturar com o que estão fazendo no mercado. Inclusive grandes operações aí que chega aqui, quer se degladiar em preço, nós não vamos fazer isso, porque a gente sabe o valor, a gente sabe o que a gente entrega, a gente sabe o que estamos investindo. Então é isso. Preço para mim é isso. E aí vocês também estão rodando bastante, Leonardo, Jardel, tá rodando. Cara, é o sentimento que a gente tem mesmo. A gente sabe que o negócio está feio e a empresa que não se reinventar, e eu sempre digo para todo mundo aqui, a gente tem que ter produtos de prateleira. Nós temos que ter os produtos premium, que a gente já tem isso desenhado, e a grande maioria dos nossos clientes já estão enquadrados nisso, mas nós temos que ter produtos e opções de prateleira. Para cada um que quiser, ele vai ter aquele serviço, aquele preço, mas a gente não vai se basear com o que está acontecendo no mercado, porque a gente tem que saber fazer conta. Sim. Imagina só, nós temos um backbone
diga-se de passagem, é um dos maiores e próprio, né? A grande maioria tem muito swap. Nós somos uma empresa característica de tecnologia, de união, de sinergia. E aí você vê o OPEX dessa nossa operação, ele acaba se tornando caro. Porque você pegar e fazer, a rede é toda sua, o backbone seu, dar a manutenção no seu backbone, com o pessoal próprio, não é para qualquer um. Eu ia entrar nesse mérito também. O nosso custo operacional é muito maior com Exato. relação Para a alguma, garantir exatamente, algumas concorrências. Então a gente não vendemos só internet, né? Vendemos soluções, qualidade e estabilidade. estabilidade, entendeu? Então é fácil o cliente chegar e dizer, não, mas a concorrente está com preço 20, 30% menor do que o de vocês. Então, beleza, entendeu? Mas vê se a concorrente tem estrutura própria, entendeu? Qualidade. Qualidade, entendeu? Vê se a concorrência liga o Ceará ao Pará com rede própria, backbone próprio, chega em Fortaleza com backbone próprio, 2, 3 rotas. Tem que ver. É assim, eu quero também aqui, vamos falar de investimentos que a gente está fazendo, como já está citando, mas eu quero deixar também aqui um abraço, deixar um agradecimento ao nosso CEO, que é Paulo de Tarso, que está acompanhando, né? Esteve em outras situações com seus negócios, né? Tanto em São Luís quanto fora de São Luís. E aí a gente tem a grata surpresa de tê-lo assim novamente mais próximo. Então isso é muito importante para o IC como um todo, é importante para os nossos clientes. E deixar aqui um abraço, agradecer a confiança que tem depositado em mim. Estou aqui no dia a dia da WIC, que sendo esse ponto de controle entre a WIC e ele como nosso CEO. Então, quero também, além de deixar esse agradecimento, dizer que todas as ações que são feitas hoje dentro da WIC, não é grandes ideias eu também trago, mas tudo faz parte de um planejamento com ele, que é o CEO. Então, ele fundou a empresa lá atrás, é o nosso CEO e tem participado ativamente. Então, isso, cara, demonstra a união da nova fase que a WIC está. Essa fase de trazer tecnologia, de trazer inovação. E aí é o seguinte: para quem não foi, eu não vou dar spoiler, mas é o seguinte: para quem não foi no evento de ontem, Sinergia da WIC, diz aí, quem é que pode falar alguma coisa aí sobre o evento? Se foi bom, se não foi, o que vocês esperavam? Para usar a palavra de um dos nossos parceiros. Quem não foi, perdeu. Olha, Quem não foi, perdeu. Saiu todo mundo muito contente com as novidades, com o que a gente apresentou. E tá batendo a porta aí. Já teve Tá vários batendo a provedores porta. que já me mandaram mensagem hoje, se arrependeu de não ter vindo, você poderia ter feito um esforço, ouviu comentários. Também teve aqueles provedores que infelizmente não puderam vir por alguns outros motivos, né? Mas eu recebi pelo menos mensagem aí de uns 5 provedores que haviam confirmado presença, mas por motivos pessoais não puderam ir. E até a labuta do dia, né? Rompimento, aquilo é, de sempre que a gente já enfrenta e outros Que também. eles também enfrentam, né? Isso, exatamente. Eu queria só voltar um pouquinho no assunto aí depois a gente volta para sinergia. Eu queria só voltar um pouco na questão do preço, que assim como o Jardel falou que ele vem desse mercado já de um longo tempo, eu também venho de um longo tempo. Então, assim, antes de chegar na Wix lá no final de 2018, eu já tinha passado, e aí falando desse mercado de SP, eu trabalhei algum tempo na Oi, né? E aí eu lembro, para a gente entrar no assunto do preço, eu lembro que quando eu cheguei na Oi, a gente vendia um produto lá chamado IP Connect. Nada mais é do que o link dedicado que a gente vende hoje, link de internet, trânsito, que a gente tem outras nomenclaturas. E lá naquela época, um link, e aí falando do preço, um link de 500, acho que era 500 KBPS. kbps, Era vendido 500, KBPS. 512, né? Acho que KBPS. 512 kbps. O preço era astronômico, 30 mil. né? Quando as operadoras conseguiram lançar, né? E aí não falando só da Oi, mas quando as operadoras conseguiram chegar a entregar 1 megabyte, 2 megabytes, isso ali era coisa de outro mundo. Era ouro. Eu lembro que foi lançada uma oferta de 10 megas, 3.700 naquela época, que era muito dinheiro, né? E assim, eu sempre falo isso aqui pro Jardel, conversando aqui com o nosso time do comercial. Quando eu entrei na Wiki, eu conseguia vender 1 giga a 18 mil reais, 17 mil reais, 15 mil reais, Ficou rico. né? Então eu tô correndo atrás. E aí o que que eu enxergo disso hoje, né? Eu sempre falo isso, cara.
Esse 1 giga lá atrás é os 10 gigas que a gente hoje começa a vender, né? Então hoje a grande maioria, não sei se é a grande maioria, mas boa parte dos provedores já trabalham com uma capacidade dessa, de 10 gigas, né? E eu acho que futuramente, até os equipamentos que vêm sendo lançados, vai mais ter placa de 1 giga, porta de 1 giga lá. É 10, 100 É. e por aí vai. Então, assim, que meus clientes me perdoem, mas o que eu vejo disso? As operadoras têm sofrido, e aí não falando só da Wix, falando de uma forma geral, os fornecedores, porque a gente precisa investir, está sempre investindo. O Jardel aqui bem falou da questão de interligar os 4 estados, e aí talvez não foi colocado. A nossa rede é 100% em cima de DWDM, então isso tudo é um investimento muito alto. E aí, assim, a questão da formação do preço tem que ser bem estudada, porque a gente saía de vender um link de 1 giga de 18 mil, hoje a gente vende um link de 1 giga de 2 mil reais, às vezes até menos, né, Jardel? Você sabe disso. E para quê? Para estar concorrendo, para estar brigando com uma concorrência, debatendo com alguma concorrência. E, Esse tipo. e tem um detalhe, só te cortar rapidinho. A minha câmera é aquela lá, mandar um recado para os provedores e os clientes aí, entendeu? Que brigam por preço aí, entendeu? Querem que nós diminui o preço, o valor do mega, mas o ticket médio deles continua o mesmo. Continua o mesmo, entendeu? O que tu falou é o que eu ia colocar, por isso que eu adiantei para dizer, não fique com raiva de mim. Não, Mas é tipo assim, é, lá em 2018, quando eu entrei na Wiki, a maioria dos provedores já trabalhava esse ticket médio entre 90 a 100 reais. exato, Basicamente é o e- mesmo ticket de hoje. exato. O ticket das operadoras não é esse. Entendeu? A gente saiu lá de vender 1 giga lá de 18, 20 mil, às vezes até mais. Eu peguei essa época de 18, 15 mil. Mas existem clientes, né, perdão, existem operadores que vendiam por um preço até maior. E hoje a gente vende 1 giga nessa casa aí de 2 reais, 3 reais, muito bem vendido, quando consegue vender a 3 reais. Não é a lógica do mercado, né? Quanto mais a gente investe, menos tá tendo de retorno em relação a lucro por conta disso. O que a gente tem que agora analisar é o seguinte: os provedores, o que que eles têm buscado? Eles começaram a entender o jogo, aí eles começaram a fazer assim, não, eu preciso de preço. Depois nós tivemos uma mudança onde ele falou assim, cara, eu também preciso de qualidade. Isso. E agora, aí depois voltou, nos últimos, sei lá, 3 anos atrás, o cara queria só preço, 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 preço. Agora, eu acho que a gente está passando por um momento De transição. de transição onde eles não estão mais brigando por preço. Exato. Não. Porque é o seguinte, veja só, hoje, um link, e aí há controvérsias, existe o link protegido e o link mitigado. Nós temos os dois. O link protegido é um link que eu entrego ele com proteção de abordagem por um lado, pelo outro lado. É uma proteção que a gente tem que entregar, que é o mínimo que a gente pode fazer, é entregar um link redundante, um link protegido também com algumas proteções para ataques, mas é uma proteção mínima. E dessa proteção, o provedor acaba entendendo que é mitigação, e não é. Então, ontem, né? E aí, vamos deixar aqui o corte aqui, viu? É o seguinte: você, provedor, que não foi no Sinergia e tem interesse em saber da nova plataforma de mitigação da Wiki, de DDoS, aí você vai pegar, entre em contato com o nosso comercial, nós vamos deixar aqui na legenda, você procura o nosso comercial e aí eles vão te explicar exatamente como funciona. Uma mitigação inline, local, com 3 camadas de segurança, e você vai entender o que é o produto Wiki Shield. Então, para aqueles que não conhecem, Portal. vai ter um portal que nós vamos entregar, onde você vai ver a análise granular do ataque, de onde está vindo, como se proteger, e nós temos um SOC e um NOC 24/7. Então, isso vai ser algumas mudanças que a Wiki está implementando. Outras coisas que a gente vai implementar, a recapacitação de todo o nosso backbone, a modernização do nosso backbone, que aí nosso backbone já é um backbone também antigo, que está em operação, não tão antigo, né? Mas já tem alguns anos, e agora a gente está se preparando para poder fazer uma modernização no backbone, porque não adianta
ter um backbone, dizer que é um dos melhores e tudo, e não modernizar. Então, isso já está no nosso roadmap de implantação, a gente vai trabalhar nisso. E aí, as modernizações que estão sendo feitas, uma delas é o Wickshield. A outra que a gente tem conversado com os provedores é que a grande maioria não se ateve ainda à mudança tecnológica. E o provedor, o que ele está fazendo? O técnico dele, olha como é que mudou o perfil. E se ele vem para uma empresa como a Wix, ele vai ter todo o suporte, todo aparato. Hoje, ele treina o técnico dele, ensina, mostra tudo. Quando dá 3 meses, 4 meses, o cara sai da empresa e monta um provedor. Porque o cara contrata a rede neutra agora. Então ele monta o provedor. E aí essa rede vai aumentando porque não existe mais planozinho de 100 mega. É tudo plano giga. E como é que isso vai estar preparado, uma infraestrutura de um provedor que ele preparou para atender o cliente dele, daqui a pouco ele está atendendo o cliente do cliente, e essa rede vai ficar inchada. Como é que você resolve isso? Com tecnologia, com um bom parceiro. A gente hoje consegue entregar não só o link, o trânsito, né? A gente está investindo em trânsito, que a gente chama Tier 1, Tier 1, né? Então, são questões de saltos que a gente tem, que vai melhorar muito. Conteúdos, né? Os conteúdos que a gente está entregando. Nós vamos lançar agora, recente, sei lá, daqui a algumas semanas, o CDN da Amazon. Então, isso vai ajudar os nossos clientes provedores. Nós vamos ter a plataforma de mitigação, que já está em operação. Vamos lançar para os provedores. Nós vamos começar a falar agora de algumas abordagens de DWDM para aumentar. Então, a gente está recebendo muita demanda de governo, demanda de consórcios que foram criados, principalmente por consórcio, esse leilão do 5G, Serviços para o data center. serviços para o data center, que hoje nós temos, eu arrisco dizer, o melhor data center, vou falar, claro, né? Tirando os data centers que tem lá na Praia do Futuro, que é grande, né? Aqueles data centers, eu diria que o nosso é um dos maiores. É Tier 3, né? É. Só não é padrão Tier 4 porque a gente não tem uma operadora de energia como Para dar uma redundância, né? redundância de energia, né? E aí não consegue chegar no Tier 4 Exatamente. por isso. Você pega um data center desse, com a quantidade de serviços que a gente pode ter dentro do data center, a Wix está realmente preparada para poder atender as demandas do mercado corporativo, do mercado ISP Russeio e mercado de governo. Então, isso é o que a gente está buscando. E a nossa área comercial hoje, ela é uma área comercial enxuta, mas como a gente está vendo aqui, está conversando, o conhecimento que cada um tem, eu acho que é o suficiente para a gente poder sair do outro lado. Tivemos problemas, como qualquer outra empresa tem, e os problemas eles estão ali para ser superados. E graças a Deus nós superamos. Com resiliência, superamos ali com compromisso, força de vontade, porque o que não pode acontecer, e o comercial é E assim, responsabilidade, né? é responsabilidade, porque o comercial, a primeira coisa que o cara fala quando dá algum problema, aí ó, na hora de vender é bom, na hora que dá problema o cara some. Isso não acontece aqui. Isso não acontece. Porque assim, a gente tem esse tratamento muito próximo do cliente. E assim, do lado de cá, eu tenho que proporcionar, junto à diretoria da empresa, as mudanças, porque eu sou comercial. Só que para o comercial funcionar, nós temos que ter todo um aparato por trás. E o que é o aparato? Eu tenho que chegar, olha, nós temos que investir nessa infraestrutura, nesse POP, nessa solução, nessa outra abordagem. E tudo isso que a gente faz é para atender o cliente bem. E eu sei como que é a luta do comercial quando dá algum problema, o provedor ele não vai primeiro pegar o telefone, o e-mail, o WhatsApp e abrir um chamado. O primeiro chamado que ele abre é para o vendedor. Exatamente. E o vendedor fica ali. O que eu faço? O que eu vou fazer? Então, vocês são testemunha que isso tem mudado, a gente tem ficado mais próximo do cliente, não tem deixado ele sem resposta. E é o que eu falei para toda a nossa área técnica. Só te interrompendo um pouquinho antes. Esse foi um ponto, para mim, extraordinário. O treinamento que a gente teve nesse atendimento. Então, essa do cliente ligar e a gente ficar sem saber o que já não existe na Wiki há muito tempo.
Porque o cliente liga, a gente tem acesso, a gente sabe o que está acontecendo, a gente entra em contato com o NOC, com o SOC, resolve. Resolve. Tive ontem com um cliente que ele estava tendo um problema interno, a gente disponibilizou o nosso NOC, ficaram de meia-noite até 3 horas da manhã, aqui no grupo de mensagens, auxiliando o cliente a corrigir um problema interno dele. Então, isso mostra a nossa visão do provedor, Compromisso. nosso compromisso com o provedor. Um outro exemplo foi o que você falou agora, do CDN da Amazon. O CDN da Amazon não é para o Wiki Telecom, é para o cliente final, o nosso parceiro provedor que vai fornecer para o cliente final dele. Então a gente está sempre pensando no provedor, no parceiro que está ali crescendo junto com a gente. Algo para aumentar as vendas e o ticket dele, né? Sim, com E certeza. acredito que vai ser a única operadora, né, do estado, talvez até dos 4 estados a ter. Não, dos 4 não sei, né? Acho que no Ceará deve ter Tem, alguma tem, com tem, a tem muito Amazon. conteúdo lá. Mas aqui no estado do Maranhão, nenhuma tem. Acredito que no Pará também não. É isso, ó, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte: os provedores têm que entender que eles têm que se conectar com a Wiki. Isso é o que basta nesse primeiro momento eles saberem. Gente, é o que uma frase que eu usei ontem e é o que eu carrego por muito tempo, né, na minha vida. São 3 coisas que a gente tem que saber fazer: é ouvir, confiar e fazer. Você tem que ver que quem está à frente de grandes operações tem uma visão macro. E aí o provedor está ali, ele fica sem saber o que fazer. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer: contrata o Wiki Telecom. Primeira coisa. O telefone está aí na legenda. Isso é indispensável. Você tem que contratar o Wiki. Mas assim, brincadeiras à parte, nós somos uma das maiores operadoras do Maranhão. Aliás, somos a maior operadora do Maranhão. E aí, por que eu estou chamando a atenção? Nós somos o Pix do Maranhão. Isso. Tem o PTT do Maranhão que fica na universidade, Na UFA. na UFA. E outro ponto de abordagem é na Wiki Telecom. Algum motivo tem para estar aqui. Então, o provedor pequeno, médio, até mesmo grande, tem que entender isso. Para mim, eu, honestamente falando, eu não tenho concorrente. O Wiki Telecom não tem concorrente. Mas não é soberba da nossa parte falar isso, não é de forma alguma sendo leviano aqui falando que nós não temos concorrente. É em outro sentido. Qual é o sentido da gente falar que não temos concorrente? Porque nós não entramos em briga de preço, a gente sabe o valor do nosso negócio, a gente entrega algo, como o Rafael acabou de dizer, isso acontece com todo mundo aqui, com todos os consultores, os vendedores. A gente presta uma venda, a gente faz uma venda consultiva. Isso. Eu falei agora mesmo, teve uma oportunidade que semana passada, Leonardo trouxe de data center. Eu disse: olha, Leonardo, é o seguinte, eu sei que o cara está pedindo isso aqui, o cliente está pedindo isso, mas eu tenho quase certeza que ele não sabe nem o que ele está pedindo. Existe coisa melhor. Vamos conversar com ele para entender Real e necessidade. poder ajudar. Isso é a venda que tem que ser feita, porque aqui não tem tirador de pedido. O nosso negócio de telecom, de TI e o que a gente atende provedor, a gente não consegue tirar pedido. Cada um tem o seu perfil de tráfego, cada um tem a sua forma de trabalhar. E a Wiki, ela tem a forma de trabalhar, mas ela se adequa a cada cenário. Isso é o que é o legal, porque eu consigo hoje ter distinção de diversas formas, diversos clientes, diversas capacidades. Aí eu tenho uma configuração padrão, a gente chama, e a gente consegue se adequar a cada provedor. Cada perfil, né? Cada perfil. Então, ontem mesmo o provedor chegou para mim, ele está entrando agora na base, né? E ele foi lá no nosso evento Sinergia. Aí ele chegou todo acanhado. Então, é porque eu queria começar só com 1 giga, né? E aí eu não sei, isso aqui que você está falando. Eu falei: meu irmão, o que que muda? Não muda nada. O atendimento que o cara de 100 giga tem é o mesmo atendimento que você vai ter. Isso é o que a Wiki é. Sempre foi. Então é assim que a gente trabalha. Às vezes apanhamos muito, demora mais o resultado vir, porque a gente realmente tem. Assim, uma coisa que eu também gosto de dizer: os princípios são inegociáveis. Então, os princípios nossos, os princípios da Wiki, eles são inegociáveis. Agora, propósitos, a gente muda, a gente recalcula a rota. Então, se estamos com um canhão apontado para o Pará, e o Pará sabe disso, a gente atende lá,
Muito bem. Temos agora, vai ter novidade no Pará. Nós vamos subir uma outra abordagem. Nós temos 3 abordagens hoje. Vamos subir a quarta, justamente pensando no compromisso dos clientes que temos na base hoje. Estou falando isso que nós vamos colocar uma rede a mais, uma proteção a mais, para poder trazer mais clientes. Não, a gente não precisa mais disso. Nós já temos 3 rotas. O que nós vamos fazer é melhorar ainda mais, né? Então, essas 3 rotas que a gente já tem, vamos colocar mais uma rota, é exatamente para isso. Porque hoje, o cenário de telecom, quem tem um, tem nada, quem tem dois, tem pelo menos um. E a Wiki são grandes capacidades que a gente atende. Então, nós estamos nos preparando para o futuro que já é presente, vamos dizer assim. Você pega hoje a grande capacidade, o tráfego que tem hoje no Pará, indiscutivelmente, é muito maior do que qualquer região, até mais do que São Luís. É impressionante. E o Pará, eu conheço aquela região do norte, não só do Pará, desce do Pará, vai encostando pelo Tocantins ali, várias cidades do Pará, cara, sempre existiu um apagão de tecnologia, de telecom ali. Determinadas partes do mês parava, não funcionava. E todo mundo refém de Telebrás, refém de outras operadoras grandes, e era o que tinha. A Embratel, TIM. Hoje é diferente, a Wiki Telecom chega lá com 3 rotas, está trabalhando a quarta, e vocês, provedores, estão aonde que não estão na Wiki Telecom? É isso que eu tenho para falar. Então, por isso que a gente tem que falar, nós não somos concorrente de ninguém, e a gente não tem concorrente. A gente tem que conversar, tem que debater ali, mas nós não temos concorrente. Nós temos amigos, nós temos parceiros, nós temos clientes. Quem acha que a Wiki é concorrente, aí é do lado de lá. Eu não posso fazer nada. Mas nós não enxergamos como concorrência. Acho que é isso, né? É isso aí. E aí, para a gente poder agora encerrar esse papo, foi o primeiro, o time está acanhado, mas vai melhorar, né? Todo mundo muito tímido. Todo mundo... Aí nós vamos fazer depois um outro episódio, e aí a galera já vai estar mais solta. Mas é isso, brincadeiras à parte, o que a gente tem aqui para poder passar de recado é dizer das evoluções que a Wiki Telecom está passando, está proporcionando. Você que é provedor de internet, procure o nosso comercial. Ele vai te explicar sobre as novas plataformas que nós estamos implementando, principalmente de segurança, que é o Wiki Shield, que é a proteção de DDoS. Os nossos trânsitos estão melhorando, o link dedicado. Então procure os nossos consultores, você vai ter um atendimento desse time aqui, que está próximo de você, que atende, seja no momento bom, no momento ruim, nós estamos aqui para poder atender. E aí eu quero passar aqui a palavra para vocês, para Rafael, depois para Leonardo, depois para Jardel, dar as últimas considerações para os seus clientes. Agora vocês vão falar com os seus clientes. Essa é a jogada. Eu posso começar? Pode? Eu queria só reforçar, acho que foi um esquecimento aqui no diálogo, mas ontem a gente levou essa informação no Sinergia, né, para quem esteve presente, e a gente vai estar passando isso aqui agora. É, Saindo de Imperatriz sentido São Paulo, quase todo mundo está em cima de um fornecedor, que nós também estamos. Mas agora a gente está subindo já uma Boa. outra Outra rota rota. diferente, né? Que é demonstrar que a Wiki mais uma vez pensa no seu cliente, pensa nos novos clientes, e assim, a gente vai estar sendo, acredito eu, que a única operadora a ter 2 saídas de Imperatriz para São Paulo, sentido São Paulo, ou seja, a gente vai estar super protegido. Tem a questão também do cabo subsídia, né? Lá de O cabo subsídia, que é o subsídia, perdão, que é o de submarino, né? Submarino, Fortaleza São Paulo. que aí, então, assim, a gente vai estar fechando um grande anel, a rede vai estar 100% protegida. Já é protegida, a gente só está fazendo mais ampliações, né? A questão das recaptações que o Anderson falou agora há pouco. E para os nossos clientes é isso, a gente vai estar revisitando novamente todo mundo, isso aí a gente já faz com certa constância.
nos procurem, se vocês têm nossos contatos, a gente sempre está conversando com todo mundo, visitando, levando essas novidades. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, eu estou à disposição. Meus clientes, isso aí eu não tenho a menor dúvida que não vai aparecer nunca um cliente falar que foi mal atendido ou não foi atendido em algum momento por mim. Eu sempre dei bastante atenção aos meus clientes. Quando não atendo de imediato, é só se eu estiver resolvendo alguma coisa que me impede, mas eu logo retorno. E estamos aí. O foco agora é a questão de vender também tecnologia, de vender link com segurança, e é isso, né? Boa. Eu quero enfatizar o que o Anderson falou, falar diretamente para os clientes do Pará, que é uma região que eu estou mais focado, uma região que eu estou mais tempo para lá, para o estado do Pará, do que aqui no Maranhão, né? E enfatizar um pouco o que o Anderson falou, né? Que a gente hoje chega com 3 rotas e está subindo na 4ª rota para deixar aí mais protegido fisicamente, entendeu? Dizer para os clientes da base, que eu tenho bastante cliente aí em ambas as rotas, né? Que continue acreditando, né? Na Wiki, na gente, certo? Que a gente tem feito e fazendo sempre o melhor. Acabei de receber aqui um contrato assinado de um cliente de Ananindeua. Cadê o sino? Tem que bater o sino. Seja bem-vindo. Boa, boa. Deus está vindo para melhor, para maior, melhor do Maranhão, do estado do Pará, tá? E dizer que estamos sempre buscando melhorias a cada dia, entendeu? Para poder atender vocês melhor. Rapaz, Jardel segurou mesmo, hein? O cara queria assinar o contrato ontem, Jardel falou, não, segura que amanhã eu vou gravar um podcast. Ah, sacana! Pô, se eu soubesse, eu tinha guardado um também, pô. Rafael, agora é contigo, dá o recado pro teu cliente. Como não foi combinado isso, o meu assinou ontem. Sim, boa. Já toquei o sino. Não, mas brincadeiras à parte aqui, a gente brinca entre o comercial, que assim como o nosso NOC é 24/7, nosso comercial acaba sendo 24/7 também. E como, viu? Então a gente atende cliente em toda a nossa rota, Ceará, Piauí, Pará, Maranhão. E os investimentos a gente já mencionou todos aqui. Todos não, porque a gente tem que guardar Na novidades. manga, guarda na manga, tá doido, pode falar tudo não. Então, que precisarem, contem conosco. A gente está aqui para ajudar os provedores, ajudar os parceiros, porque vocês crescendo é o nosso crescimento também. Então, o contato está aí na legenda, nosso Quer vender já. marketing vai colocar. É só Boa. entrar em contato que a gente está aqui para auxiliá-los e ajudá-los no que precisarem. Agora é o seguinte, antes de eu dar o meu, a finalização aqui, gente, é o seguinte, nós estamos numa época de Copa do Mundo, né? Então é o seguinte, nós vamos deixar registrado aqui o jogo de domingo. Qual é o teu palpite? Qual é o jogo de domingo? Opa! Brasil e Então, Noruega. bora, Brasil e Noruega. 2-1 Brasil. 2x1 Brasil. E aí, Leonardo? 2-0. 2x0 pro Não Brasil. vai ter gol de Haaland, não. E aí, Jardel? Eu chutaria também o 2-1, entendeu? Mas eu vou 3-1. Eu também. Eu vou de 3x1 pro Brasil, porque eu acho que aquele moleque lá ele vai fazer gol mesmo, não tem jeito não. Vai não, é 2-0 o jogo. Então vai ser, ó, na minha opinião, vai ser 3x1. Gente, é o seguinte, quero agradecer vocês aqui que disponibilizaram esse tempo para estarmos aqui conversando, mandando um recado para os nossos clientes, para os nossos parceiros e amigos, e dizer aqui a gratidão que eu tenho de poder estar direcionando, né, a área comercial, estar ajudando vocês, estar trazendo um pouco do meu conhecimento que eu tive ao longo dos anos, e cada um aqui tem uma experiência que juntos a gente soma uma força só. Então, eu quero agradecer todas as loucuras aí que eu comercialmente quero fazer e converso com vocês. Vocês estão prontos para poder trabalhar, para poder fazer acontecer. Então, agradeço demais vocês, o respeito, o carinho, e agradeço ao Wiki Telecom. E aqui eu quero deixar um recado para você, provedor de internet. Conte com a Wiki Telecom. Estamos preparados. Você não vai ser nenhuma cobaia. Tudo que nós temos de serviço, de soluções, tudo já foi testado, tudo já foi implementado. Então, você, provedor de internet, que precisa de IP trânsito ou link dedicado, você que precisa de LAN-to-LAN, de transporte, serviço de data center, transporte aos principais PTTs e agora o WikiShield, que é a nossa plataforma de mitigação DDoS, própria nossa, desenvolvimento Wiki Telecom.
Conte conosco. Um grande abraço. Nos acompanhe no nosso canal do YouTube, nos acompanhe no nosso Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.